E aí, você tá com dificuldade de dar conta de tudo? Muitas vezes eu também tenho, então vem cá que eu vou te passar 3 dicas que me ajudam muito e eu acho que também podem te ajudar. Como eu tenho falado em muitos vídeos aqui, hoje nós vivemos uma sociedade em que a gente se sente pressionada a dar conta de tudo o tempo todo e a gente nunca sente que fez o suficiente. Então hoje eu vim te falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu queria dizer é que de forma alguma você precisa dar conta de tudo. E eu até fiz um vídeo aqui sobre isso, sobre você dar conta do que realmente é importante para você. Então, a primeira dica é: faça uma lista de prioridades. Coloca tudo que você tem que fazer em casa, no trabalho, na igreja, em propósitos e projetos que Deus te deu, enfim, coloca tudo lá. E aí você vai enumerar essas prioridades. Quando você faz isso, você começa a perceber o que realmente é importante para você, o que faz diferença na sua vida, o que você não pode deixar de fazer e o que pode ser feito amanhã. Então, se por exemplo você tem 10 itens na lista, você vai enumerar de 1 a 10, sendo 1 extrema importância e 10 não tão importante assim. E aí você coloca o 10 geralmente para fazer um outro dia, se sobrar tempo, sabe? Ou semana que vem. Porque você precisa dar conta do que é extremamente importante para você. Tem coisas no dia que são emergenciais e precisam ser feitas. Tem outras coisas que podem esperar ou que podem ser feitas de uma outra forma. E depois que você tem essa lista de prioridades, nós vamos para a parte 2, planejamento. Muita gente fala que não gosta de fazer planejamento porque gasta tempo. Só que se você for comparar o tempo que você gasta para fazer planejamento e o tempo que você gasta quando você não estruturou nada para aquele dia, até você se achar ali e achar o que você precisa fazer, ou se algo deu errado e você não sabe o que fazer com aquilo, você gasta muito mais tempo do que se você tivesse feito um planejamento. Então aquela meia hora, 1 hora que você gastou de planejamento na sua semana, por exemplo, no seu mês, vão gerar frutos em todos os outros dias. Então, gente, organização é a chave. Se organizem, vocês vão ver como o tempo de vocês vai render, como vocês vão terminar o dia com uma sensação de dever cumprido. E aí você pode fazer várias formas de planejamento. Você pode fazer um planejamento anual, onde você coloca tudo que você quer fazer de uma forma bem prática, para você conseguir, por exemplo, separar por meses, né, por metas ali, para você ir cumprindo ao longo do tempo. Você também pode fazer planejamentos mensais, onde você senta e organiza o seu mês. Tá, esse mês eu preciso fazer essa e essa coisa, eu preciso priorizar isso daqui, esse mês isso aqui é mais importante, e você vai colocar ali tudo que você tem que fazer no seu mês. E aí depois um semanal, então tá, essa semana eu tenho que entregar esse projeto, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que trocar as cortinas, enfim, coloca lá o seu planejamento mensal. E gente, cada planejamento desse que você vai fazendo torna o outro mais fácil, porque por exemplo, quando você vai fazer um mensal e lá no início do ano você já planejou qual era a prioridade daquele mês, você não precisa ficar pensando e elaborando muito, você já pega aquilo pronto e faz o mensal. A mesma coisa com a semana. Quando você senta e faz o planejamento do mês, quando você senta para fazer o da semana, é muito mais fácil porque você já tem ali os objetivos, é só você distribuir ele ao longo da sua semana para que você consiga cumprir. E aí a gente chega no plano diário. Então, quando você tem um plano mensal e você senta para fazer o seu planejamento diário, as coisas fluem muito mais. Você já sabe o que você tem que fazer naquele dia, você não precisa ficar preocupado se você tá esquecendo alguma coisa, se tinha alguma coisa que tinha que ser feita e você não se atentou ali. Então tudo fica mais fácil e você consegue otimizar o seu tempo. E uma coisa que eu também queria adicionar aqui como um plus é: faça planos B, principalmente se você tem dificuldade quando as coisas não saem como você imaginou. Eu até falei disso no vídeo anterior, quando você tem dificuldade, quando as coisas saem do planejado, e eu também falei que é só a vida acontecendo, algum imprevisto que aconteceu ali, a garrafa de café quebrou, a criança derramou suco, são coisas que acontecem, é a vida acontecendo e você tem que ter uma estabilidade para você conseguir lidar quando acontecer isso. E quanto mais planejado você tá, mais fácil fica de você já ter uma ação ali, já pensar no que fazer e manter o controle nesse momento. E mais uma coisa que você pode fazer quando algo não acontece da forma que você queria, algo demandou mais tempo do que você imaginou e aí outra coisa vai ficar sem fazer, para tudo, respira e aí você vai reavaliar de acordo com a prioridade. Então, por exemplo, você tem um projeto que é prioridade para ser entregue naquele dia, é isso que você vai priorizar. Se cortar o cabelo do seu filho ou fazer as marmitas da semana é a prioridade, é isso que você vai priorizar. Lembre-se sempre que nem tudo é importante, nem tudo é emergencial. Então faça o que é emergencial, o que precisa realmente ser feito naquele dia, e os demais, você respira fundo e coloca para fazer amanhã.
E aí, depois que você já fez a sua lista de prioridades, já tem o seu planejamento bem estabelecido, a terceira coisa é descansar no Senhor. Eu fiz um vídeo aqui, que é o anterior, só sobre isso, sobre como descansar, não ficar ansioso com o futuro e tudo mais, mas basicamente é você orar, colocar a Deus diante disso, pedir para que Ele te ensine a descansar nele. Nós temos muita dificuldade de não estar no controle de tudo, e é isso que acontece quando a gente planeja algo, não acontece como a gente queria, e aí a gente já desestrutura ali. Então, além de fazer planos B, C, reavaliar as nossas prioridades do dia, nós temos também que aprender a descansar no Senhor. Enquanto a gente não descansar no Senhor, a gente não vai conseguir entender que quando algo não acontece como a gente queria, que pode ser feito de outra forma. Então, ore a Deus para que Ele te ensine a descansar nele, leia a palavra sobre isso, quantas vezes Deus nos mostra como descansar nele, como não nos preocuparmos com o futuro. Então, hoje eu te chamo a ler a palavra e a ter intimidade com Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Ele, mais nós confiamos neles. Nós só confiamos em quem nós temos intimidade. Então, tenha intimidade com Ele para você conseguir confiar que Ele fará tudo da melhor forma. Independente de qualquer planejamento que você possa fazer, Ele tem um controle muito melhor da sua vida. Então, claro, da sua parte, faça o seu planejamento, o que está nas suas mãos terrenas. O que não cabe a você, entregue a Deus e Ele vai fazer muito melhor do que você pode fazer. É isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha lembrado de alguém que ou precisa se organizar ou que vive preocupado de não conseguir dar conta de tudo. Manda esse vídeo para essa pessoa, clica no gostei para que essa palavra venha chegar a mais pessoas, se inscreve para continuar acompanhando os vídeos aqui do canal e me segue no Instagram, que é Amor do Autor. Um beijo, fiquem com Deus!